Olá! Olá pessoal, está começando mais uma edição do Tá Rolando. Se nesse exato momento o seu filho está aprontando uma e você está com muita, mas muita vontade de dar umas palmadas nele, caro espectador, pense duas vezes. No programa de hoje vamos falar de um assunto que está gerando discussões, a famosa palmadinha educativa. Há alguns dias atrás o presidente Lula assinou um projeto de lei que proíbe qualquer tipo de agressão contra as crianças. Mas a famosa palmadinha não pode mais ser usada como método educativo, nem mesmo pelos pais ou responsáveis. Mas o que os pais estão achando disso? E os educadores? A nossa repórter Juliana Nunes foi conferir. É porque eu apanhava muito. Eu era desobediente também, não obedecia, né? E daí eles sovavam muito a gente. Era palmada, era de cinta, de soiteira, tudo a gente apanhava. Os tempos são outros, e ao que tudo indica, o chinelo, a cinta, a vara e até mesmo aquela famosa palmadinha educativa estão com os dias contados. O assunto é tema de um projeto de lei que proíbe estes castigos corporais na educação dos filhos. Mas será que a palmada no bumbum ensina alguma coisa? Eu sou contra a lei que proíbe a palmada educativa. Por quê? Porque, na minha opinião, eu acredito que a palmada, quando necessária, faz parte da educação dos filhos. Os pais têm a obrigação de impor limites. O tema tem sido alvo de polêmica entre pais e educadores. Bater para educar. Para os pais, muitas vezes, é difícil não perder a paciência, mas nada de castigos corporais. Eu acredito que não exista palmadinha educativa. Nenhum tipo de violência contra a criança, mesmo que seja uma palmadinha, vai construir algo de bom, ela vai aprender algo de bom. Muitas vezes o que vai acontecer? Ela vai até parar de fazer aquilo que ela estava fazendo, mas por medo, e não porque ela aprendeu algo produtivo, construtivo. A mãe Edna Emerim concorda que o diálogo também deve estar presente na educação dos pequenos. Porém, quando a conversa já não resolve mais, para ela é preciso uma palmadinha no bumbum. Uma palmada para educar, para mostrar o que é certo e o que é errado, não é por mal. Muitas vezes uma palmada não é nem sentida. Dói mais no coração do pai e da mãe do que da própria criança. Se você não der limites para os teus filhos hoje, amanhã ele vai ser um adulto totalmente sem escrúpulos. O filho Guilherme Emerim concorda com a mãe. Para o garoto, a palmada serve para crescimento. Acho que às vezes é preciso a gente até dar umas palmadinhas, 3, 4 palmadinhas na bunda, que é melhor. Por nada, às vezes, se a gente deixa de levar aquela palmadinha, a gente começa a fazer mais coisa errada ainda. A lei aprovada recentemente no Congresso proíbe qualquer tipo de agressão física na educação dos filhos. Os pais que não cumprirem a determinação poderão ser obrigados a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico junto com as crianças. Para o Tá Rolando, Juliana Nunes. Os que defendem a lei afirmam que a palmadinha tem que ser proibida por não ter função educativa. Por outro lado, outros afirmam que, além de indispensável na imposição de limites, o castigo moderado faz parte da vida e da privacidade familiar. Esse assunto está gerando bastante discussões e a nossa repórter Elisângela Debona foi às ruas saber a opinião do público. A teoria a gente já sabe, a palmadinha está proibida. E na prática, o que o público tem a dizer? Eu acredito que a primeira saída para resolver o problema seria o diálogo, mas um tapinha na bunda de uma criança também nunca vai fazer mal. Eu sou a favor da lei porque não é batendo que se vai educar as crianças. Eu sou contra essa lei. Acredito que o diálogo é a melhor forma de resolver o problema, mas uma palmadinha às vezes se faz necessária. Eu sou contra porque muitas vezes a palmadinha pode educar a criança. É claro que todo pai tem que saber maneirar na palmadinha, né? Uma palmadinha na bunda é necessário. É necessário porque a criança ela aprende com mais facilidade. Eu sou contra. Porque se nós pais não podemos educar, a sociedade mais tarde vai educar o que a gente está vendo raramente, todos os dias, aliás, na TV. Os policiais espancando crianças menores. Se nós não der uma palmadinha quando for pequeno, eles poderão? A nova lei teve uma repercussão enorme. E para falar um pouquinho mais sobre o assunto, estamos aqui no estúdio com a pedagoga Gelva Della Justina. Gelva, os incentivadores e mentores do projeto afirmam que uma palmadinha atrapalha na educação da criança. Isso realmente é verdade? Atrapalha ou quem sabe até ajuda?
Na verdade, eles fizeram essa lei baseada em alguns países que já a utilizam há algum tempo, né? Nós temos o exemplo da Suécia, que já foi aprovada em 1979, e resultados de pesquisas comprovam que diminuiu a incidência de delinquência na adolescência e também problemas com comportamento infantil. Porém, eu levantaria uma outra questão, que o problema não está na palmada em si, e sim na incoerência e na questão da palmada descomedida por parte dos pais. O que acontece muitas vezes? O pai chega estressado do trabalho, cansado, né? Teve um dia atribulado e o filho tem um comportamento inadequado leve. Mas por ele estar com um acúmulo, né, de estresse, de cansaço, ele não tem paciência para o diálogo e recorre para a palmada. Em um determinado momento, em outro dia, ele tem um comportamento mais, enfim, mais inadequado, um comportamento mais grave, mas o pai está mais calmo, mais paciente, mais compreensivo e ele apela para o diálogo, né? Esse seria o problema. Na questão do descontrole emocional dos pais quando apelam para a palmada ou para o diálogo, na verdade, na incoerência, não seria no descontrole, seria na incoerência, né? O castigo tem que estar adequado de acordo com a gravidade do que aconteceu, né? E muitos pais também fazem o quê? Acabam se sentindo culpados por terem apelado por uma palmada ou por um castigo e acabam, em outro momento, dando mais liberdade para os filhos para aliviar essa culpa. Então, o cuidado que nós pais, nós educadores temos que ter, na verdade, é com a coerência nas atitudes enquanto educadores, né, de nossos filhos, enfim. E não só na questão de instituir ou não uma lei. E com a aprovação da lei, o que os pais devem fazer, então, já que a palmadinha foi proibida? Sempre, em primeira instância, né, utilizar o diálogo, a explicação do que é certo ou errado e, se houver necessidade, apelar para uma sanção, um castigo. Só que aí é um outro cuidado que nós temos que ter, porque a violência física ela foi proibida, porém eu posso apelar por sanções morais, por apelos morais, castigos morais que seriam tão prejudiciais quanto uma palmada. Então, aí que entra mais uma vez a questão que eu coloquei da coerência mesmo na educação, né? Que castigos morais, apelos morais também prejudicariam. Então, a questão do diálogo está explicando realmente o que é certo e o que é errado sempre, né? Na sua opinião, por ser uma questão cultural, você acha que os pais vão seguir à risca a lei? Toda mudança de comportamento gera uma certa resistência, né? Claro que a mudança de comportamento vai demorar um pouco até realmente ser colocada em prática. Claro que os pais que já apelavam para a questão do diálogo vai ficar um pouco mais fácil. Aqueles que apelavam para a palmada vão ter que ter uma nova adaptação. Mas o que é importante salientar também é que o governo também, institucionalizando essa lei, deveria se preocupar com programas que orientassem os pais a ter outras alternativas, né? E não só a palmada, como a lei proíbe. Então, assim, palestras, oficinas com pais, escola de pais, seria uma questão importante também a ser levantada, porque a mudança de comportamento não vai acontecer de uma forma imediata, né? E o que é importante salientar também, a preocupação dos políticos, dos educadores, dos psicólogos, é que seria assim, as pessoas que têm uma dinâmica psíquica mais perversa, mais psicótica, não inibiria com a questão da lei, né? Não seria a lei que estaria inibindo esse tipo de comportamento também. Então, a questão de um acompanhamento mais próximo a todas as famílias, a todas as pessoas, tendo realmente especialistas atuando, né? Nesses casos, é o que é mais apropriado, sem dúvida alguma. Então tá, Giada, obrigada pela participação aqui no programa. Então é isso aí, fica a dúvida, será que o Estado pode mesmo interferir na educação dos pais com os filhos? O programa Tá Rolando fica por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Tá gravando? Eu acho que essa lei da palmadinha é uma besteira. Eu acho que tu não poder dar uma palmada no teu filho, sabe? Tu não vai dar um soco, tu vai dar uma palmada. Essa é minha opinião. Uhul! Então, eu acho que é isso. Eu acho que o meu filho vai apanhar sim. Eu sou muito braba e ele vai apanhar mesmo. Eu sou contra a lei, porque eu acho que quem tem que educar os filhos é os pais e não o governo. Eles não têm que se meter em nada. Eu acho que os pais sabem o que é melhor para os seus filhos.
E os filhos são espelhos dos pais, então o governo tem que ficar na dele e tá acabado. Ó, a palmada é que assim, ó, tem crianças e tem crianças. Tem crianças. Eu apanhei, eu confesso que apanhei de cinta, pá. Mas tô vivo, tranquilo. Eu acho que assim, ó, o Lula devia se preocupar mais em garantir emprego, moradia, sabe, educação, exatamente. Tá rolando palmada. A educação tem que vir dos pais. O governo não vai ter que botar uma lei e aí os pais vão ter que se educar de acordo com a lei. Claro, vai socar o garoto, o moleque lá, vai encher ele de porrada, isso não existe, né? Mas agora, apanhar eu acho que tem que dar umas palmadinhas, porque tem umas crianças... Eu sou contra essa lei porque eu acho assim que uma palmadinha de vez em quando, não aquele castigo físico. A palmadinha de vez em quando ela educa assim, ela põe limites. Agora a agressão física eu sou contra. Tá rolando? Tá rolando? Tá rolando. Eu lembro uma época que meu pai olhava pra cinta, olhava pra Havaiana, olhava pra... Não precisa nem olhar, só mostrava a mão assim e já ficava quieto. O lábio já começava a inchar, já só dele ameaçar. Eu acho que uma palmada nunca matou ninguém. Então eu sou a favor. Sou contra. E é isso aí.